Olá, muito bem-vindo à Sporting TV, ao Sofá Verde, um grande programa hoje em perspectiva. Vamos ter, claro, sempre o habitual cinema e, claro, temos uma grande convidada. Quer dizer, por acaso não é assim tão grande porque ela ainda é muito novinha, 18 aninhos para a Kelly Bailey, a minha convidada de hoje do Sofá Verde. Kelly, muito bem-vinda à Sporting TV. Obrigado. Com que então tu achavas que este sofá era muito mais verde? Claro que eu já vi, mas achas que fica assim tão diferente do que estavas habituada? Não, quer dizer, quando me convidaram para vir cá e disseram-me que de facto eu ia estar sentada num sofá verde, assim, entrevistada, sim, eu imaginava aquele verde mesmo de relva, aquele verde. Pronto, quando cheguei... Achas isto uma coisa muito mexeruca? É isso que me estás a dizer já? Não, aliás, é bastante confortável. Ok, portanto, muito bem, estás a ir no bom caminho, podes insistir nessa ideia. Estou bem, ok. Mas pronto, estava a pensar, imaginava outra coisa, mas também está muito bom. Eu sei que és uma grande sportinguista e vamos começar precisamente por aí, já vamos entrar na parte dos projetos, da Única Mulher também, Best Youth e outros projetos que tu tiveste também a fazer fora, mas para já, o sportinguismo vem de onde? Olha, que eu me lembro, vem desde sempre. Portanto, eu costumo dizer que eu, antes de saber que o Sporting existia, eu já era sócia do Sporting. Tu és muito forte, assim é que é. Por isso, pronto, ou seja, o meu avô, da parte da minha mãe, é aquele sportinguista que tem desde o relógio do Sporting, eu lembro perfeitamente a caneca, pronto, ele era muito sportinguista. O meu pai, que é inglês, quando veio para cá, os seus primeiros amigos eram sportinguistas, ele diz-me que foi daí, portanto, ele também era sportinguista. Portanto, foi bem recebido, portanto? Portanto, a partir daí, eu acho que a minha família é sportinguista, a maioria, a minha mãe, o meu pai, o meu avô, a minha avó, portanto, foi um bocadinho por aí. Eu cresci já sendo sócia e que foi daí que veio, e não me vejo de outro clube, pronto, não dá normal, para mudar. É normal, ainda bem que não te vês de outros clubes. Te lembras da primeira vez que foste ao estádio? Ou das primeiras vezes? Se calhar a primeira às vezes é difícil. Sim, a primeira, não me recordo assim da primeira mesmo, mas lembro perfeitamente desde pequenina de ir, aliás, tenho fotografias minhas com a minha irmã, o meu pai, aliás, meus outros irmãos, e eu ir ao... Não tem que ser... Eu ir a um estádio de futebol é uma coisa que eu gosto muito. Porque gosto principalmente da energia dos adeptos. E é mesmo, e ver o futebol num estádio é completamente diferente do que ver em casa, ou num pub, ou num bar, ou num restaurante, não é? Sim, é assim, eu gosto de ver, não sou aquela mulher que odeia futebol e também não sou aquela que vive intensamente. Gosto de futebol, acho que sou uma adepta saudável, como eu costumo dizer, e gosto de ir a um estádio principalmente, estou por mim às vezes, não só olhar para os jogadores, mas sim para os adeptos, porque eu acho incrível a energia que existe dentro do estádio. E quando vais à bola, torces pelo Sporting? Pois, claro. Era só para não ter a mínima dúvida. Muito bem. Desporto, na tua vida, como é que é? Desporto... Como estás realmente a demonstrar que gostas muito de bola? Gosto de futebol. Nunca pratiquei propriamente. Gosto de ver. Ias ser jogador do Sporting, por exemplo? Não, assim, jogador do Sporting não, mas eu já pensei em propor para a claque do Sporting, aquelas... Pronto, as meninas, as cheerleaders, exatamente, não me importava de, se quiserem, um dia que eu vá, pronto, fica aqui. Incrível, tu estás aqui há coisa de minutos, já estás a tentar fazer coisas que o Sporting tem que aproveitar, não é? Sportingista proativa. Assim é que é. Pronto, e em termos de desporto, que eu me lembro desde pequenina sempre fiz, pronto, desde dança, natação, equitação, cheguei a praticar ténis. Fiz várias coisas diferentes. Nunca tive aquele desporto que eu fosse e virar profissional. Sempre vela. Também fiz vela durante algum tempo. E depois com a escola nunca foi uma coisa que levei muito para a frente e que se tornasse profissional. Mas pronto, sempre é uma coisa que eu gosto e ainda hoje faço. Olha, e depois onde é que entra a parte da representação no teu vídeo e como é que entra já agora? Então, eu com 10 anos de idade comecei a fazer teatro ao fim de semana, aos sábados, como exercício, aliás... Acho que é uma coisa muito boa para qualquer criança, que é bom não só a nível social, para aprendermos a comunicar. Acho que o teatro, nesse sentido, é bom. E não sei se foi já aí que veio a minha paixão. Quando eu andava no 9º ano na escola, eu inscrevi-me no teatro também. E aí eu comecei a fazer teatro amador, começámos a fazer espetáculos. Então, aí, quando eu fui para o 10º ano e tínhamos de escolher se íamos para humanidades, eu percebi que eu queria ser atriz. Ou querias fugir à matemática? Também. já vamos dois. Isso muito era bem, certo. Mas pronto, então eu sabia do curso profissional que hoje em dia existem, que é a arte de interpretação de espetáculo, e então eu já estava decidida e ao 10º ano foi esse o curso que eu fiz, onde a meio desse curso... fiz bastante teatro, aliás, era teatro que nós fazíamos, não havia, era específico mesmo para espetáculo. Apareceu uma oportunidade de fazer
a única mulher. Aliás, apareceu-me no casting, não era? Sim. E, sinceramente, não era algo que eu pensava fazer já, televisão. Não era o meu objetivo, era mesmo terminar o 12º, ir logo para o conservatório e depois ir fazer televisão, que era um dos meus objetivos. Fazer cinema, principalmente. E apareceu, portanto... Apareceu o casting. Apareceu o casting. Então vamos fazer assim, já vais contar depois do cinema como é que foi esse casting, se estavas nervosa, se não estavas, e depois como é que foi quando recebeste a notícia. Bom, já não é segredo para ninguém que ficaste no casting, já lá vamos, está bem? Para já, vamos ao cinema, a primeira sugestão de cinema da Catarina de Oliveira, e atenção que esta semana é um filme muito especial. É um Batman, mas um Batman especial de corrida. Vamos a isso. O primeiro destaque cinematográfico desta semana traz de volta ao grande ecrã um dos grandes super-heróis da cultura popular contemporânea. Damos-lhe 2 pistas, ele é muito rico e só se veste de preto ou cinzento muito escuro. A adivinha é fácil, estamos, claro, a falar do Batman, que uma vez mais tem de salvar a cidade de Gotham das garras do Joker e de outros vilões, mas ao mesmo tempo tem de lidar com a responsabilidade de criar um rapaz que recentemente adotou. Há aqui qualquer coisa estranha, mas nós esclarecemos. É que este é o novo filme do Batman, mas da Lego. Aqui há uns anos a ideia de um filme inspirado na Lego parecia uma ideia um pouco rebuscada, mas depois do sucesso do filme Lego em 2014, que levou a uma bilheteira de quase 500 milhões de dólares, a ideia já não pareceu assim tão estranha. E se havia personagem nesse universo que merecia o seu próprio spin-off, era esta reimaginação do Cavaleiro das Trevas, completamente excêntrico e egocêntrico e com a voz do hilariante Will Arnett, que aqui tem a companhia de Ralph Fiennes, Zach Galifianakis e também Michael Cera na versão original, e a versão portuguesa conta com os talentos de Pedro Bargado, Luís Franco Bastos e também Nuno Markle. Temos então aqui um confronto entre 2 grandes marcas, a Lego e o Batman, e o conselho só pode ser um para pequenos e graúdos. Toca a ir para o cinema. Deve ser o máximo ser o Batman. Batman, nós adoramos-te! Obrigado. Estou a corar imenso debaixo da máscara. Batman! Breve. Obrigada, Batman! Imagino que ele esteja a ir para casa para festejar pela noite dentro, rodeado de amigos e miúdas que estão na moda. Ei, computador. Cheguei a casa. A casa. Sr. Bruce, o seu maior medo é... Uma cobra? Não. Um palhaço? Não. É voltar a fazer parte de uma família. Não. Agora são cobras palhaço porque por tua causa fiquei a pensar nisso. O senhor tem de começar a ser responsável pela sua vida. A começar por educar aquele jovem órfão que adotou. Eu estava só a ser sarcástico. Olá, câmara secreta. Estou aqui! Banheiro. Iniciar construção original. Já! Toma, pai! Nessa esquina. Esparguete. Boa, conseguimos. Está bem fixe. Por que construíste isto só com um assento? Porque da última vez que olhei só tinha um rabo. Grande Batman. Ainda hoje temos a Catarina de Oliveira de regresso para a segunda sugestão de cinema. Para já, vamos continuar assim com a simpática convidada de hoje, a Kelly Bailey, e vamos continuar a conversar sobre o momento em que ela está no casting para fazer a única mulher. Como é que foi o casting? Então, eu lembro-me perfeitamente de todos os pormenores. Portanto, eu soube do casting ao final do dia e eles enviaram-me um e-mail com o texto para estudar. Isto à noite, portanto, eu tinha que estar no estúdio da Plural. Tinhas logo muito texto? Tinha 2 cenas, sim, mais ou menos. Sim. Ou seja, aquilo era só uma cena do dia, quando eu comecei a gravar, mas para mim, que não estava habituada... Era uma bíblia. Era tipo, sim, pronto, era muito. De um dia para o outro, sim. Mas não foi, o problema nunca foi o texto, foi li a personagem, que eles mandaram a sinopse, lembro perfeitamente à noite estar ali toda entusiasmada e ia passar o texto com a minha irmã. Folhas de serviço. Ainda não havia folhas de serviço, era mesmo só o casting. E pronto, tinha que estar de manhã às 9 da manhã com a minha mãe, fui com ela para o estúdio da Plural, e eu entrei numa sala com umas 20 raparigas loiras também, giras, todas. E eu olhei, bem, está bem. E eu soube disto ontem, eu acho que o texto nem sequer estava muito bem memorizado, aliás, não acho, tenho a certeza, lembro-me. Foi tudo assim muito de repente, não tive propriamente tempo para me preparar e era aquilo que eu queria, tinha mesmo que passar. Eu senti um bocadinho isso, que foi, não fui muito nervosa com aquela, já é o meu 5º casting, eu tenho que ficar. Pronto, e como eu também estava a estudar, não era... Se vier, vai. Se não vier, não vai, pronto. Exato. Foi assim, fui...
Para uma câmara, em frente à câmara? Sim, tinha câmaras, tinha o Tó Correia, que era o diretor artístico, e pronto, fiquei lá, foi, não sei, 20 minutos, repetimos algumas vezes, fiz o casting, gostei, correu bem, foi sentiste que correu bem? Sim, senti que correu bem, mas eu também não sei, não estava com muita expectativa. Sinceramente, não estava. As outras que foram fazer o casting devem ter ficado com inveja por tu ias sem expectativa. Porque às vezes é assim, não é? Nos castings. Sim, e tu ias tão descontraída. Eu ia mesmo, porque não sei se foi porque não estava planeado, foi de um dia para o outro, tudo isso nem também. Nem tiveste tempo para te enervar, se calhar, sim, não é? Pronto. Então, como não era uma coisa. E também não estava a planear que fosse já. Obviamente que ia ficar contente. Eu também não sabia do peso da personagem, não fazia ideia de nada. Então vamos fazer assim. Nós já sabemos como é que acabou essa história, pelo menos parte dessa história. Foi que tu ficaste com o papel. Vamos ver aqui a Calibela em Única Mulher. Okay. Vamos a isso. nojento faz aqui? Fui eu que o chamei. Eu quero que tu ouças a versão dele sobre o que aconteceu naquela noite com o Nuno. Mas qual versão, Clara? A do violador? Eu não violei ninguém. A Nuno é uma mentirosa. Tu não entendes? Ela é que me provocou. Ela veio atrás de mim e sim, nós estivemos juntos. Mas tu estás a rir. Estás louca, Francisco! Estou louca, Clara! Estou louca de raiva de ti! Oh, Francisco, mas há mais... Peraí, onde você vai? Peraí, o que se passa? O que aconteceu? Ali estavas a levar um colinho muito especial, claramente. A Francisca andava assim sempre assim tão nervosa? Pois é, por acaso eu estava a olhar e a pensar, fogo ali, mostra que eu sofri bastante. Mas não é fácil. Não. Aliás, a personagem Francisca era uma personagem bastante leve, jovem, era uma família rica, portanto nunca lhe faltou nada. E teve a sua primeira paixão, portanto ali ela inicialmente nunca tinha ali um problema. Aliás, o problema dela era o amor da vida dela, que era o professor de dança, e isso assim era o seu grande problema. Portanto, ela não era uma personagem pesada, mas tornou-se. Ela passou uma violação e a partir daí, uma coisa que, enfim, marcou, não é? E depois lá está, quando tu entraste na novela e percebeste que o papel que tu ias ter não era assim tão pequeno quanto isso, muito pelo contrário, e quando percebeste que ias estar ao lado de nomes bastante, já completamente consagrados do panorama nacional, como é que foi lidares com isso? E tu ali não é daquela gente toda. Lembro-me também perfeitamente, eu estava no ensaio, já sabia que tinha ficado, e o Tomel, que era o diretor de atores, perguntou-me se eu sabia quem é que ia ser o meu núcleo, a minha mãe, que era a Alexandra Lencastre, o meu pai, que era o Zé Valenstein. A Alexandra deve ter adorado, até-se mesmo, de certeza, é uma querida. Pois é, mesmo, gosto muito dela também. E eu lembro-me que naquele momento eu não sabia onde é que eu estava mesmo. Assim, calma, eu não tenho mesmo noção do que é que eu vou fazer. E foi aí que acho que me caiu um bocadinho a ficha e eu acho que todos os dias também eu estava realmente a perceber... Os dias iam passando e eu ainda nem estava a acreditar que aquilo estava mesmo a acontecer. Começaste a ter noção quando começaste a sair mais do estúdio e começaste a andar na rua e a ser abordada pelas pessoas? Provavelmente foste. Sim, quer dizer, não foi uma coisa logo, começaste a ter noção realmente do peso da personagem, do impacto que a televisão tem e do facto de fazeres novela? Aliás, a minha personagem, em termos de impacto, é uma coisa que eu posso dizer que teve uma influência especial. Eu já tive uns casos... O facto de eu ter cortado o cabelo, aconteceu-me já a pessoas que passaram por questões que nem se comparam e que vinham conversar comigo por se identificarem no momento. Tive um caso também de um rapaz na rua que veio ter comigo a chorar por
por ter passado por uma violação. E eu, por acaso, já o encontrei 2 vezes na rua e conversa muito comigo. Aliás, chega-me a pedir conselhos. Isto já me aconteceu e é realmente um peso que nós não sabemos, porque as pessoas não têm noção que nós não passámos mesmo por isso, não é? E apesar de eu ter estudado e ter, enfim, eu vi muitos filmes, vi muitos casos, não aconteceu na verdade. Sim, infelizmente ainda vai uma distância muito grande da realidade para a ficção, não é? Então, num caso desses... Mas é bom sentir que as pessoas acreditaram que estavam a ver ali alguém que sentiu ter uma personagem que passa por esse tipo de questões tem que ter mesmo noção que vai passar para fora e há de haver alguém que se vai identificar e que podemos realmente quase até passar uma mensagem de ajuda, de apoio. Eu sinto que com esse rapaz isso aconteceu, pelo menos ele dizia, e é uma sensação... Este projeto foi grande, foi muito longo, grande e longo mesmo, 2 anos, mais coisa, menos coisa. E agora, eu sei que tu estás a tirar, e bem, e fazes muito bem, ainda tens muito tempo para te meter já noutras, estás a tirar um tempo para ti, mas como é que estás a ocupar esse tempo? Sim, aliás, eu costumo dizer que este está a ser o meu tempo ouro mesmo maravilhoso, porque... eu não estou parada, estou a ter tempo para mim, que foi uma coisa que durante esta novela foram 2 anos onde tudo aconteceu. Eu tive que acabar o secundário, gravava 12 horas por dia, estava na minha fase de adolescência onde apareciam borbulhas e enfim, houve mesmo muita coisa ao mesmo tempo onde eu tinha que gerir, tinha pouco tempo a pensar, foram 2 anos super intensos e por isso eu precisava mesmo de tempo para mim, tempo para ir ao cinema, para estudar, para ler, para ver cinema, ou para estar contigo, para viajar, e é isso que eu tenho conseguido fazer. Até porque eu penso que para fazer um próximo projeto eu precisava mesmo disso, para fazer uma coisa como deve ser. Já não é aquela coisa que eu entrei, é o meu primeiro trabalho, não, já tem que ser uma coisa mais a sério. E achas que a responsabilidade agora já é maior? Sim. Era muito grande, porque eras novinha, tinhas que brilhar, era o teu primeiro, tinhas que brilhar, não podias meter a pata na poça, não é? Sim. E agora é o segundo, portanto já tens mais experiência. Eu acho que cada vez mais é uma pressão maior. Porque... Então, e aos 18 aninhos, como é que tu lidas com isso? Eu acho que eu sinto muito que eu não tive muito tempo para pensar. Durante estes 2 anos eu senti muito que as coisas foram todas acontecendo tão rápido, desde o público, desde as minhas cenas, a minha personagem a crescer, a escola ao mesmo tempo. Não dava quase tempo para eu me beliscar à noite e perceber que aquilo estava mesmo a acontecer. Só quando a novela acabou e estes 2 anos passaram e eu olho para ver, é que eu noto a minha vida, isto para mim foi uma fase da minha vida muito marcante. E eu sinto que aquilo que eu hoje sou um bocadinho, aquilo que eu tenho vontade de fazer e esta necessidade que eu tenho de estudar e de aprender, vem muito destes 2 anos que a única mulher me deu. E se não tivesse aqui à minha frente a Kelly atriz, que Kelly é que estaria aqui? Que outra profissão é que estarias eventualmente a pensar a ter? Sinceramente... Com 18 anos ainda não tinhas tempo para ter, não é? Sim, exatamente. Mas, não sei, desde os meus 13, 14, eu pensava, pronto, decidi logo que era isto que eu queria, portanto... É bom ouvir isso, não, é bom ouvir isso. Não me consigo ver a fazer outra coisa, quer dizer, eu gosto muito de... Eu gosto muito de outras coisas, mas eu já não me consigo ver a fazer outra coisa, é isto Como que eu quero. Como é que imaginas daqui a 10 anos? Não sei, eu não gosto muito de pensar no futuro. Sou um bocadinho viver um dia de cada vez. Sim, deu para perceber, até porque bate certo contigo, se aceitas um papel tão grande como o que tiveste na Única Mulher de um dia para o outro, sim, bate com a tua personalidade. Kelly, já vamos continuar a conversa, vamos olhar novamente aqui para o cinema, a segunda sugestão de cinema da Catarina de Oliveira. Vamos a isso. Os nomeados da 89ª edição dos Oscars da Academia marcaram uma espécie de revolução do cinema independente. Isto porque as pequenas produções acabaram por assumir uma posição de destaque face aos habituais gigantes dos grandes estúdios. Uma destas pequenas e deliciosas produções é Mulheres do Século XX, uma comédia dramática de Mike Mills, que em 2011 nos trouxe o fantástico Beginners e que se passa no ano de 1979 e acompanha a história de uma mãe solteira, na casa dos 50, que tem de educar o seu filho adolescente enquanto atravessa uma época de profundas alterações sociais e culturais. Para o nosso tremendo desgosto, a estrondosa performance de Annette Bening foi ignorada pela Academia. Esta que é, aliás, uma das grandes performances da sua carreira, mas ainda assim a Academia resolveu reconhecer o argumento original do filme, que está entre os seus nomeados nesta mesma categoria. Mulheres do Século XX é introspectivo
emotivo e extremamente divertido e faz uma exploração muito sensível da forma como lidamos com as curvas e contracurvas da vida e é mesmo o tipo de filme que desejaríamos que mais realizadores tivessem coragem de realizar. We are at a turning point in our history. As you know, there is a growing disrespect for government. It is a crisis of confidence. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation. We always believed that we were part of a great movement of humanity itself, involved in the search for freedom. We've always believed that the days of our children would be better than our own. But we've discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. Wow. He is so screwed. It's over for him. I thought that was beautiful. I see the shapes I remember from maps. I see the shore. This is the really hard part, and then it gets better. And then it gets hard again. Vamos agora espreitar alguns factos curiosos sobre os destaques cinematográficos desta semana. Depois de ter aparecido na trilogia de O Cavaleiro das Trevas e o filme do Lego, Morgan Freeman admitiu que a versão de Batman dos filmes Lego é a encarnação favorita da personagem. O universo cinematográfico da Lego vai de vento em popa. Depois do estrondoso sucesso do filme Lego e da aposta em Lego Batman, a gigante dos tijolos amarelos vai lançar ainda este ano mais um spin-off. O primeiro baseado numa das suas propriedades originais. O filme da Lego Ninjago chegará em setembro aos cinemas portugueses. De acordo com o realizador Mike Mills, Mulheres do Século XX é um filme semi-autobiográfico. Várias das personagens principais são baseadas em influências que Mills sentiu durante a infância. A personagem de Annette Bening, em particular, é baseada na mãe do realizador. Estamos de regresso. Para a semana temos mais cinema com a Catarina. Catarina, até para a semana. Ora, voltamos à conversa com a Kelly Bailey, é a entrevistada de hoje do Sofá Verde. Está a correr maravilhosamente bem esta conversa. Chegamos à parte em que eu te dou uma palavra, ou uma frase, ou uma expressão, e tu dizes aquilo que te vier à cabeça. E depois, se quiseres, explica... Cuidado! E tu, se quiseres, explicas ou não a tua resposta, ok? Seguimos para cor. Uma frase? Pode ser, podes dizer o que tu quiseres. Uma palavra que te venha à cabeça. Quando eu te digo cor, o que é que te salta à cabeça? Arco-íris. Qual delas a tua favorita do arco-íris? Alguma especial ou nem por isso? Azul. Muito bem. Passemos a... Não, podes dizer à vontade. O que é que querias dizer? Não querias dizer verde. Querias dizer verde. Podes dizer, mas podes dizer assim, se calhar um verde mais escuro. Não tem problema nenhum. Vamos à bebida. Qual é a tua de eleição? Sumo de laranja. Bebes com muita frequência? Sim, bebo. Sim. Pergunta para queijinho. E com açúcar ou sem açúcar? Porque às vezes a laranja já traz o açúcar suficiente. Sim, sem e quando a laranja quando não está muito doce, consegues marchar aquilo? Se tiver muito amargo, não, mas por norma, por acaso, nunca apanhei assim muito... Não. Eu gosto muito de fruta, por isso é que eu estou a dizer assim, um sumo de frutas. Eu bebo qualquer. Fruta favorita, sem ser laranja? Não estava aqui. Morangos. Não é preciso pensar muito. Acima de cereja e de melancia? Acima de cereja e de melancia, completamente. E misturado? Não? Não, mesmo. Tenho de fazer ver a luz, pá. O teu prato de eleição? Isso é muito difícil. Um dos teus pratos de eleição, vá. Carne, gosto muito de carne. Carne... Qualquer tipo de... A forma como os teus olhos bugalharam, não há a menor dúvida. Agora, imagina que o mundo acabava amanhã. Punham-te à frente uma carne de porco alentejano ou um frango com churrasco acabadinho de fazer na brasa. Carne de porco alentejana. Ok, muito bem. Com a milhanga toda. Sim, agora explica-me como é que tu consegues estar assim tão em forma. Pois, olha, não vou mentir que há aqui muitos truques de dietas e ginásios. É tentar comer... minimamente bem, ou seja, eu gosto muito de comer doces, mas é também saber equilibrar. Eu não me considero uma pessoa que come mal. Gosto de comer, ter aquele dia da asneira, mas eu própria gosto de legumes, eu gosto de sopa, eu gosto de fruta, portanto não é uma coisa difícil. E desporto, é importante fazer ginásio. Sim. Bem, vamos lá ver se gostas da pergunta da nossa convidada passada. Vamos a isso?
Qual é que é a tua cantora favorita? Obrigado, Patrícia. Podes responder, Patrícia, mas não sendo a Patrícia, quem é a tua convidada favorita? A tua cantora favorita? Ou uma das tuas favoritas, já, para não ser tão difícil quanto isso? Assim, atualmente, gosto muito da Beyoncé, por exemplo. Está em estado de graça. Sim. E vai logo adorar. Bem, há uma música favorita dela ou gostas mais? Não, gosto dela em si, em geral. Tipo, dança, canta, tudo junto é uma... E tudo em bom. E tudo em bom. Assim. É incrível, para que talento do outro mundo. Agora vais ter que fazer a mesma coisa que a Patrícia fez, que é deixar, por favor, uma pergunta para o meu próximo ou próxima convidada, que eu não sei ainda quem é, nem sei se é homem, se é mulher. Ali para aquela câmara, que é a tua. Então, deixa-me aqui pensar. Qual é a tua roupa interior, a cor da tua roupa interior e porquê? Hoje, já agora, atualmente, hoje, qual é a tua roupa interior e porquê? Opa, eu só espero. Bom, boa pergunta é essa. Um dos teus filmes favoritos de sempre? Isso é tão difícil. Não tens gostado muito? Até pode ser um recente, não há problema. Ou... Posso falar de um recente, sim. Assim, eu acho que filmes é uma coisa que é muito, para mim, muito difícil de escolher assim um preferido. Ou um ator de quem tu gostes muito? Não, mas um filme, deixa-me dizer aqui um bom filme, que eu... Tens 20 segundos. Sabes quando o relógio começa a contar? Um que eu vi agora há pouco tempo. Posso falar de um agora que ganha muito só. Os casos do La La Land, por exemplo, que eu vi agora há pouco tempo. Está nomeado para muitos, não é? Pelo menos, não é? Sim. Olha, Kelly, nós vamos ter que despedir, mas tenho a certeza que nós nos vamos cruzar mais vezes aqui pela Sporting TV. Muito obrigado, minha querida. Já sabes que a nossa porta está sempre aberta. Obrigada. Vamos ver no estádio, vamos ver aqui também pela Sporting TV. Se não, vemos ali no pequeno ecrã. Tá bom. Quanto a si, vemos para a semana no Sofá Verde, aqui na Sporting TV. Até lá, que corra tudo bem na vidinha. Até para a semana.